Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse quase último dia de nossa novena, foi nos dado como tema para a nossa meditação: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, creio na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição. Que bonito, queridos irmãos e irmãs. Hoje, de certo modo, dois santos nos reúnem aqui. São João, porque já é o nosso padroeiro, a novena é dele. Estamos nos preparando para celebrar na novena, na festa, a sua vida. Mas hoje também poderíamos dizer que São João, São Luís Gonzaga, também nos reúne aqui. E que interessante, queridos irmãos e irmãs, é a providência de Deus. Como que esses dois santos, por eles mesmos, pela vida que eles viveram, já são a melhor explicação, diria, do tema de hoje e até do evangelho de hoje, que parece que foi escolhido para o tema de hoje. Por exemplo, São Luís Gonzaga, seminarista, estudando teologia, tentando terminar a teologia para se ordenar, para, quem sabe, viver o sonho da vida dele no sacerdócio, dentro da companhia de Jesus como jesuíta. Uma epidemia, ele se dedica nos hospitais a cuidar dos doentes, contrai a doença e morre com 23 anos. São João Batista, com que idade ele parte deste mundo? Pelos evangelhos, se Jesus foi concebido quando ele tinha 6 meses, e se Jesus presenciou, ou foi do tempo dele em que João Batista foi morto, um outro jovem, quem sabe 32, 33 anos de vida. Olhando esses dois santos, será que não existe um pouco de absurdo, por exemplo, em nós celebrarmos a eles? O que nós gostamos de celebrar, o maior anseio que nós trazemos não é de vida, mas para que celebrar vidas tão curtas? Vale a pena celebrar alguém que viveu 23 anos? Ou que viveu 33 anos? A última carta que São Luís Gonzaga escreveu para sua mãe. A mãe havia escrito a ele, preocupada com a doença que ele estava sofrendo. Olha a resposta que ele dá para sua mãe, uns trechos da carta. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos, aqui. Me encontrava na região dos mortos. Mas agora, espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Olha que bonito. Considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Isto aconteceria se chorasses como morto aquele que vai viver perante a face de Deus, e que por sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Continua: esta separação não será longa, no céu nos tornaremos a ver. E olha que bonito ainda. Lá
unidos ao Autor da nossa salvação, seremos repletos de alegrias imortais, louvando-o com todas as forças de nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. E finalmente, como um bom filho, pedindo a bênção, que a tua bênção materna me acompanhe na travessia deste mar, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças. Mas passemos agora para São João Batista. Qual que é o sentido da vida e da missão deste homem? Jesus aceitou a missão de ser precursor, de preparar caminhos exatamente para o Salvador, que era Jesus. Mas se Jesus, então, ele era a razão da vida e da missão de São João Batista, e é claro, era a razão da vida e da missão tão curta também de São Luís Gonzaga. Mas quem foi Jesus? Um outro jovem, é morto aos 33 anos. Então nós vemos, queridos irmãos e irmãs, se nós podemos hoje, como que meditar, ter diante de nós mesmos, de nós mesmas, 3 vidas tão curtas no nosso modo de pensar. Mas se nós estamos aqui reunidos, podemos dizer, para celebrar Jesus, para celebrar São João Batista, para celebrar São Luís Gonzaga, então nós nos reunimos para celebrar, podemos dizer, a brevidade da vida. E assim nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que esses 3 jovens, essas 3 vidas tão curtas, são a melhor interpretação do Evangelho do dia de hoje. Jesus fazendo a nós este alerta: não junteis tesouros aqui na terra, porque aqui a traça, a ferrugem destroem, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam ou roubam. E principalmente, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, tesouros aqui, ou quem sabe pegarmos a vida, o mundo, com tudo aquilo que Ele possa oferecer a nós, não preenche, queridos irmãos e irmãs, esse coração que nós trazemos dentro de nossos peitos. Sim, é um coração humano, mas é ao mesmo tempo, por pura bondade de Deus, é também um coração divino. E queridos irmãos e irmãs, como que se o nosso coração tem as dimensões de Deus, é só Deus que pode nos preencher. Naquela expressão tão bonita já do profeta Isaías, quando ele, criticando o povo daquele tempo, o seu povo, o povo de Israel, que estava querendo buscar refúgio na Síria contra o Egito, ele fazia esta comparação: buscar refúgio na Síria é você deitar-se numa cama muito curta, ou é você se cobrir com uma veste curta demais, cobre a cabeça,
deixa descoberto os pés. Como a dizer, queridos irmãos e irmãs, o único leito, a única cama em que nós realmente cabemos, e cabemos por inteiro, é unicamente Deus. E assim nós podemos também entender aquela passagem tão bonita de São Paulo, quando ele vai falar para nós exatamente da ressurreição. Por exemplo, nas palavras de São Luís Gonzaga, o que seria para ele o que nós chamamos de morte? É a porta que se abre para a plenitude da vida. E assim São Paulo dizia para nós numa de suas cartas: se Jesus não ressuscitou, ou se Jesus não ressuscitar, é vã a nossa fé. E São Paulo diz: se é só para este mundo que nós nos fazemos cristãos, quantas renúncias, quantas lutas nós assumimos por causa de nossa fé. Ele diz: se for só para este mundo, nós somos de todas as pessoas as mais dignas de lástima, as pessoas mais infelizes que possam existir, porque estão enganados. Para que tanta renúncia? Para que tanta força? Para que tanta luta, se é só para esta vida? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos celebrar São João Batista. E celebrar São João Batista, queridos irmãos e irmãs, é nós atendermos profundamente, no mais íntimo de nós mesmos e de nós mesmas, isto é, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com nossos projetos, atender essas palavras de João Batista, ou a missão que João Batista veio realizar entre nós. Ele veio preparar os caminhos para o Senhor. Ele veio como que abrir picada para nos levar até Jesus. E levando-nos até Jesus, queridos irmãos e irmãs, vamos então aprender de Jesus. Esse jovem, essa pessoa que passou também tão pouco tempo aqui na terra, mas que mostrou para nós o sentido de estar aqui na terra, e também o sentido de ele, depois de tão pouco tempo, voltar para a única meta eterna de sua vida, que era o Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e volto para o Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, que sentido existe para a nossa vida, seja ela curta, ou seja ela, no nosso ponto de vista, longuíssima, ainda que seja uma vida centenária, ou quem sabe daqui a uns anos, como prometem, uma vida de 150 anos aqui na terra, um grãozinho de areia diante da eternidade. Mas é importante, queridos irmãos e irmãs, é tão importante a nossa passagem por aqui, que Deus quis fazer essa experiência, quis nos ensinar que tem sentido nós passarmos por aqui. O que dá sentido para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é a missão. Nós somos romeiros aqui na terra. E assim nós vemos São Paulo na primeira leitura do dia de hoje, lembrando, ele fala: eu quero falar como insensato, como bobo, como alguém que não entende de nada. Então ele vai lembrando tudo aquilo que ele passou, os açoites, os naufrágios, os sofrimentos, as prisões, tanta coisa que ele enfrentou. Ele dá razão. Para que isto? Pela solicitude que eu tinha pelas igrejas. O que dá sentido para a nossa vida é a nossa missão. E é um tempo também aqui na terra, sim, de nós descobrirmos aquele tesouro de que fala Jesus, vendermos tudo para comprar esse tesouro,
Mas o próprio Jesus, pela sua vida, nos diz que aqui é impossível nós fazermos mesmo aquela descoberta plena, total deste mesmo tesouro. Aqui nós descobrimos, aqui nós vivemos, aqui nós testemunhamos. Mas como Jesus, devemos apontar que o tesouro pleno, a experiência absoluta, como nos diz São Luís Gonzaga, as alegrias plenas, absolutas, serão exatamente junto do nosso único tesouro, que é o próprio Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos aprender então de São João Batista. E no dia de hoje, vamos aprender também de São Luís Gonzaga. Vale a pena, não podemos até perder tempo, perder energias nesse tempo em que nós passamos aqui. De novo, seja um tempo curto ou um tempo longo do nosso ponto de vista, não interessa. Interessa, queridos irmãos e irmãs, a intensidade com que nós passemos por aqui. Realmente assumamos e vivamos a missão que Deus tem para todos e cada um de nós. E se nós formos olhar no Evangelho, a nossa missão, podemos dizer, não é diferente da missão de São João Batista. Quando Jesus enviava os seus 72 discípulos, qual foi a missão que Jesus confiou a eles? Vocês vão 2 a 2 à minha frente, às aldeias e cidades por onde eu irei passar. Essa é a nossa missão, irmos à frente de Jesus. Mas 2 a 2, o que quer dizer isto? Já testemunhando, 2 pessoas vivendo o próprio Evangelho e abrindo caminho para o Salvador. Então vamos pedir a Nossa Senhora, alguém que não podemos esquecer também em nossa vida, que Nossa Senhora nos ajude, nos ensine a nos deixarmos sempre mais transformar pelo Evangelho. E no dia de hoje, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a aprendermos desses 2 Evangelhos transformados em vida, que nos falam tanto no dia de hoje. São João Batista, São Luís Gonzaga, pela vida curta, mas tão maravilhosa, e estão apontando para a ressurreição, para a plenitude da vida, como foi a vida deles. Mas peçamos também a Nossa Senhora, a São João Batista, e peçamos a São Luís Gonzaga, que nos ajudem a nos deixarmos cativar, como que a nos deixarmos apaixonar por esta vida, que foi paixão também da vida deles, que é Jesus Cristo, que veio nos ensinar a bem viver aqui, mas também a nos dizer que este mundo, por melhor que seja, não satisfaz o nosso coração. Então, passando por aqui, estejamos também, um dia depois do outro, deixando-nos encantar por aquele tesouro único que de fato pode preencher a nossa vida, que é única e exclusivamente o próprio Deus. Amém. Agora temos a felicidade